Capítulo 4. João, no capítulo 4. A partir do versículo 1, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. E diz assim: Jesus conversa com a samaritana. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo isso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade chamada de Samaria, chamada de Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, ele lhe teria dado água viva. Disse-lhe a mulher: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive, não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos,
porque conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Amém? Glória a Deus. Senhor Jesus, foi lida, Pai, a tua palavra aqui nessa noite, e eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor seja, como diz a letra do louvor, em minha vida, que eu seja como um farol, que eu seja como uma seta que acerta o alvo, não para a minha glória, Senhor Jesus, mas que o Senhor possa usar os meus lábios para aqueles que vieram aqui nessa noite buscar uma resposta de Ti, Senhor. Eu de mim nada tenho a oferecer, Senhor, mas que o Senhor possa usar os meus lábios, que pelo Espírito Santo fale através de mim, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aqui nessa palavra, irmãos, começa dizendo que Jesus pediu água a uma samaritana. Ele estava com sede de tanto andar, e ele chegou ali naquele lugar. Na verdade, ele já sabia, né? Antes dele sair da onde ele estava, ele já sabia que haveria uma mulher ao meio-dia naquele poço, que necessitaria falar com ele, ou que ele necessitaria falar com ela, na verdade, né? E imagine que naquela época as mulheres saíam cedo para buscar, né? Como alguns já sabem da história, as mulheres saíam cedo para buscar água, porque é de manhã, né? As irmãs que trabalham em casa, né? Fazem o serviço cedo. Meio-dia não é hora de sair para buscar água. Meio-dia é hora de você estar praticamente com o almoço pronto e já servindo a sua família, não é verdade? Mas ela saía ao meio-dia para buscar água. Ela saía nesse horário porque verdadeiramente ela não queria encontrar ninguém. Imagine uma pessoa que já foi casada 5 vezes, e ela está no 6º relacionamento. Não diz aqui que ela é uma prostituta, a palavra não diz, né? Pode ser que ela estava se prostituindo, porque a gente, quando a gente não é casado, e a gente tem relacionamento ou relações sexuais, né, tanto o homem quanto a mulher, a gente está se prostituindo, mesmo que não seja por dinheiro, é uma prostituição. Então, o que difere uma mulher ou um homem que antes de casar tem uma relação sexual de uma prostituta ou de um prostituto, de um michê? Nada. O que difere é que não recebe nenhum dinheiro, mas para Deus é a mesma situação, infelizmente, ou felizmente, porque Deus é justo, né? Nós é que não somos. Imagino eu que ela saía ao meio-dia, quando não tinha ninguém, que era justamente para ninguém encher o saco dela, ou porque ela tinha muita vergonha, ela queria chegar ali no momento que não tivesse ninguém, para ninguém questionar ela, né? Para ninguém dar lição de moral nela, porque talvez ela já não aguentava mais lição de moral. Muitas vezes lição de moral daqueles que não tem nenhuma moral para falar, né? Às vezes a gente encontra por aí gente que quer falar alguma coisa, quer te dar um conselho, mas na verdade aquela pessoa nem vive o que ela está falando, né? E eu creio que por isso ela saía nesse horário para não conversar com ninguém, para ninguém questionar ela, para ninguém perguntar para ela: e aí, terminou o 5º casamento, e agora, como é que tá?
porque talvez fosse um relacionamento escondido, né? Porque aqui não disse que ele era marido dela, talvez poderia ser um relacionamento escondido. E eu creio que essa mulher, ela estivesse buscando em homens aquilo que só Deus poderia dar. Talvez seja por isso que ela tenha se casado 5 vezes, porque ela estava buscando uma felicidade, ela estava buscando ser feliz, mas ela estava buscando a felicidade num lugar errado, porque a felicidade está em Deus, né? A gente não casa, a gente não pode pensar assim: eu vou casar para ser feliz. Na verdade, a nossa felicidade está em Deus. Só depois que eu casar é que eu vou ser feliz. Só depois que eu começar a namorar que eu vou ser feliz. Só depois que eu tiver um filho que eu vou ser feliz. Só depois que eu for rico é que eu vou ser feliz. Não. A felicidade não depende disso. A felicidade, a plenitude está em Deus. Primeiro nós temos que encontrar verdadeiramente Jesus. Quando a gente encontra Jesus, a gente vê que a nossa felicidade está completa. E a partir daí, tudo o que vier é mais felicidade. A partir daí, quando a gente casa, é mais um motivo de felicidade. Quando a gente tem um filho, é mais um motivo de felicidade. Porque na verdade, nós já encontramos a felicidade que está em Jesus Cristo. Muitas das vezes a gente se frustra, algumas pessoas se frustram, fazem um casamento rápido, querem se casar às pressas, porque acham que a felicidade está naquilo, e aí de repente o esposo ou a esposa não corresponde, porque infelizmente eu não posso fazer o meu marido feliz, eu não sou Deus. A felicidade que ele tem que buscar é em Deus. Eu posso ajudá-lo, eu posso fortalecer, ajudar ele a levantar, mas eu não posso dar felicidade para ele. Como que eu vou dar felicidade para ele? Eu sou um ser humano, cheio de falhas, de defeitos. Eu não posso dar felicidade para ele. Eu posso dar uma felicidade momentânea, mas eu posso fazer ele feliz agora, e daqui 5 minutos eu posso deixar ele nervoso. Eu sou um ser humano. Ele pode me fazer feliz por um momento, mas em 5 minutos ele pode me deixar estressada. Ele é um ser humano. É por isso que nós temos que crer que a nossa felicidade está em Deus. Quando eu me casei, aliás, antes de eu me casar, eu me sentia muito vazia, porque eu buscava no mundo uma felicidade. Eu buscava que o mundo me preenchesse, né? Eu saí da presença de Deus com 14, 15 anos. Eu saí da presença do Senhor. Eu já havia sido batizada com o Espírito Santo. De 11 para 12 anos eu fui batizada com o Espírito Santo numa vigília. E com 14 anos eu saí da presença do Senhor. Eu participei de escolinha dominical, grupo de criança, grupo de adolescente, grupo de jovens. E um dia eu quis sair. E quando eu saí, eu percebia que aquele mundo que eu vivia, ele era feliz naquele momento, mas eu tinha um vazio muito grande dentro de mim. É por isso que quando eu ouvi aquele louvor que diz: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Porque quem já teve uma experiência com Deus, quando vai para outro lugar, não sabe viver, é um peixe fora d'água. Aí você cria em você mesmo um personagem, em que você é o tempo inteiro feliz, que você o tempo inteiro pode todas as coisas, e por um momento você até acredita naquilo. Eu acreditava que eu era completamente feliz. Eu tive muitos momentos felizes com as minhas amigas, com os meus amigos, mas eu não era completamente feliz, porque me faltava a presença do Espírito Santo. E eu me lembro que um dia eu estava dentro da boate e eu senti no meu coração assim: o que você está fazendo aí?
E na hora eu gelei dos pés à cabeça e olhei para os lados assim, e eu falei, verdade, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu comecei a lembrar do grupo de jovens, comecei a lembrar da igreja. Já fazia uns 3 meses que eu não ia, porque quando eu ia, eu sentava na última cadeira, a hora que dava 9 horas, acabou ou não acabou, era problema do pastor. Eu saía e pronto, ia embora, e para mim já acabou. Ia embora, ia para casa da minha amiga, e ali a gente se arrumava e saía. A gente saía e voltava só no outro dia, de madrugada não, voltava às 6 horas da manhã, 7, né? Com aquele cansaço, dormia, acordava 1 hora da tarde, saía de novo. Minha vida era rua, o tempo inteiro na rua, o tempo inteiro na rua. Eu não queria ficar em casa, parecia que eu não cabia dentro de casa, eu não queria de jeito nenhum ficar dentro de casa. E aí um dia eu voltei para a presença do Senhor. Eu tentei voltar para a minha antiga igreja, que era em Guaiçara na época, e eu lembro que quando eu comecei a me distanciar, eu poderia ter tido a ajuda de alguém. Alguém poderia ter se achegado a mim e poderia ter me ajudado, né? E poderia ter falado assim, olha, não é assim, o mundo é assim e tal, né? Mas não tive ninguém que viesse até mim. O que eu tive foram apenas pessoas apontando o dedo. Olha, ela está fazendo isso. E cada vez que eu ia para a igreja, alguém vinha falar, olha, fulano falou que você está fazendo isso. E aquilo me distanciava cada vez mais. Aí um dia, quando eu tentei começar a voltar, parecia que aquele ambiente, aquelas paredes, né, daquele lugar, parecia que eu já não me encontrava lá, naquele lugar. Aí eu comecei a namorar o Amadeu. Ele também estava desviado, ele já era até batizado nas águas, e ele também não estava indo. Ele ia porque a mãe dele brigava com ele, obrigava ele a ir, e fazia ele levantar 8 horas da manhã, porque ela gostava de ir no domingo de manhã. E ele chegava, praticamente ele nem dormia, e ela fazia um escarcéu, ele levantava e ia até dormir. Ele conta que ele até dormia na hora do culto, porque ele tinha praticamente acabado de chegar da rua. E eu conheci ele e tal, e a minha sogra já conhecia o pastor Mauro, né, que eles moram perto. E o pastor Mauro ainda conta que ele pregando, e o Amadeu e os amigos dele jogando bola lá na porta da igreja, que a igreja era na rua da casa do Amadeu, e ele fala que tinha vontade de pegar. Ele falou outro dia que ele tinha vontade de bater nos meninos, ele lá pregando e os meninos jogando bola lá na frente. Aí um dia a minha sogra falou assim, olha, tem uma igreja, a igreja já estava, não era mais na Melquiades, era na rua de cima. A minha sogra falou assim, olha, tem uma igreja aqui na rua de trás de casa, o pastor é uma bênção, você quer ir lá conhecer? Eu falei, eu quero. Aí quando eu cheguei na igreja, o ministério de louvor era a Estela, a Jana, o pastor Carlos era do louvor na época, e as meninas estavam ministrando um louvor que eu amava, do Diante do Trono, que era a Ana Paula Valadão e a Emília Soares que cantavam. E quando eu queria sentir, falar com Deus em casa, eu colocava até para repetir esse louvor, que a minha mãe tinha no CD, e elas estavam cantando esse louvor. Então eu creio que foi para mim, né? A egoísta, tinha um monte de gente na igreja, mas eu creio que foi para mim esse louvor, eu vou crer assim. Elas começaram a cantar, e é um louvor que diz assim, e quando eu cantava em casa, eu cantava assim, e é um louvor, uma letra forte. Ele diz assim, quebra todo jugo, rompe as cadeias, liberta-me, Senhor, quero ir mais fundo no teu amor, pelo teu Espírito. Então eu cantava, e você vê um louvor que diz, quebra todo jugo, rompe as cadeias, liberta-me, Senhor. Eu cantava em casa, e quando eu cheguei, elas estavam ministrando esse louvor,
chorei o culto inteiro. E no final do culto, a minha sogra falou assim: vem cá para o pastor orar. E na hora eu conheci o pastor Mauro, isso há 13 anos atrás, eu tinha 19, e ele falou tudo o que estava acontecendo. Todo mundo conhece o pastor Mauro e sabe como Deus usa grandemente ele. E falou tudo o que estava acontecendo na minha vida. E falou que Deus tinha uma porta para mim. Eu estava procurando emprego na época. Mas aí quando eu saí daquela igreja, quando eu saí da igreja, eu disse assim para minha sogra: amei essa igreja, vou ficar nessa igreja até o fim da minha vida, não vou sair daqui nunca mais. Porque foi aqui que eu senti o Espírito Santo de Deus. Eu já tinha tentado voltar para o antigo ministério, mas eu não tinha me reencontrado lá. E eu me reencontrei ali neste lugar. O Senhor falou comigo aqui neste lugar. Então, para mim, aqui foi o poço. Porque eu deixei de ir lá exatamente como essa mulher. Eu procurava coisas como essa mulher procurava. Ela teve 5 casamentos, porque ela estava procurando a felicidade. Tanto que Jesus fala para ela assim: se eu te der da água, você nunca mais vai ter sede. E ela diz: eu quero da água, porque ela sabe que ela buscava uma felicidade, algo que ela não ia encontrar. Ela sempre tinha sede. Ela bebia, mas ela sempre tinha sede. Era como eu. Eu saía, eu ria, mas eu ainda tinha sede. Eu ainda tinha sede. E mesmo depois, demorou um tempo até eu encontrar verdadeiramente essa felicidade. Mesmo depois que eu casei, o meu marido dormia, eu virava para o lado e chorava, porque eu me sentia sozinha. Eu me sentia sozinha e eu chorava. E aí eu aprendi a buscar na madrugada. Tinha vezes que eu ajoelhava para orar. Eu sempre que eu vou orar, eu já vou com uma toalha na mão, porque eu sei que vou chorar, né? Aí eu já vou com uma toalha na mão, então eu ia com essa toalha na mão, ajoelhava e começava a orar. E muitas das vezes pelo cansaço, aí eu estava ajoelhada, aí eu deitava, não aguentava mais. E teve vezes que como eu orava assim, atrás da cama, a gente morava na casa da minha sogra, então a gente tinha alguns dos nossos móveis dentro do quarto, né? Então eu falava que a nossa casa era aquele quarto. E era bem apertadinho. Então eu orava assim, atrás da cabeceira da cama, entre a cama e o guarda-roupa. Era um espaço bem apertadinho, mas eu era bem magrinho. Eu orava, eu ajoelhava ali e orava ali naquele lugar. E teve vezes de eu acordar ali, orando, eu acordar ali, sentir a toalha molhada, e eu tinha dormido orando e acordava sentindo aquela toalha molhada de tanto chorar. E foi assim que Deus, Ele me preencheu. E quando o Espírito Santo me preencheu, eu descobri que nada do que acontecesse na minha vida ia me fazer desistir do Senhor. Porque eu dizia assim: se acontecer tal coisa, se tal coisa, eu tinha algo, né? Eu falava: se tal coisa acontecer, eu acho que eu saio da presença de Deus. Quando eu me reencontrei verdadeiramente, completamente, eu descobri que nem se eu perder hoje esse algo, eu saio da presença do Senhor. Porque o Espírito Santo me completou. Eu posso chorar, a gente pode até ter uma depressão, porque a gente é um ser humano. Algumas pessoas falam: crente não pode ter depressão. Isso é mentira. A gente é ser humano, aqui não tem nenhum super-homem, nenhuma super-mulher. A gente está no mundo. Tudo que pode acontecer para o ímpio pode acontecer para nós, como diz a palavra de Deus. A única diferença é que com Deus nós temos uma força maior. Sem Deus, a gente, igual muitos aí, se matam, se jogam da ponte, né? Porque falta verdadeiramente na hora do aperto. A
presença de Deus. Então, hoje, eu choro sim, me abalo. Às vezes eu falo com as meninas, falo, vou falar com vocês. E aí eu começo a falar, e aí eu já choro. Esses dias eu estava falando com elas assim, eu estou tão estressada, às vezes até respiro. E eu falo assim, eu não era tão estressada. Mas conforme, né, os dias, conforme tudo que a gente tem que fazer, tanta coisa na cabeça da gente, a gente acaba ficando estressado, e a gente mesmo tem que parar e falar assim, não, peraí, deixa eu colocar a bola no chão, deixa eu respirar, deixa eu dar um tempo. Elas me chamaram para ir tomar um café, e eu pronta para falar assim, não posso. Aí eu falei, quer saber? Vou largar tudo e vou. Porque a gente sempre tem, às vezes a gente fica escravo da própria casa. A gente não consegue sair de dentro de casa, porque sempre tem um serviço para fazer. Não vou porque eu tenho roupa para lavar, porque eu tenho roupa para passar, porque eu tenho chão para limpar, porque eu tenho a louça para lavar, eu tenho a janta para fazer. E a gente acaba virando escravo, porque todo dia a gente tem isso. Todo dia, não é verdade? Todo dia tem. Todo dia. Um dia a gente tem que deixar e viver a nossa vida. Porque senão a gente acaba ficando louco. Porque é só serviço, serviço, serviço. É serviço lá fora, chega em casa é serviço. Quem estuda é estudo, e é filho, e é tudo, né? A gente acaba ficando estressado, né? Então de vez em quando para, come um chocolate, chupa um sorvete, sem pensar em nada, sabe? Come aquele chocolate assim, fecha o olho, fica sentindo o gosto do chocolate, pelo menos uns 3 segundos assim, sabe? Quando você come um chocolate, fica assim, gostoso, esse chocolate, só pensa no chocolate naquele momento. Isso já proporciona, porque a gente às vezes come chocolate, não sentiu nem gosto, porque comeu correndo, come de pé, e já trocando a criança, e gritando com um, e não sei o que, e comendo, e lavando a louça, e vai, e come, e vai mastigando enquanto lava a louça. É terrível. É assim, eu almoço na loja, eu almoço uma colherada na boca, uma colherada na porta, uma colherada na boca, uma colherada na boca, uma colherada na porta, não, um olho na porta, uma colherada na boca e um olho na porta. Aí quando entra alguém tem que engolir e entender. E é assim, a vida da gente é assim, né? Nós vivemos os últimos dias da igreja na terra, e são dias difíceis, são dias de provação, são dias, né? O irmão Cícero, que mora, ainda não encontrou outra esposa, e tem que fazer tudo, né, irmão Cícero? Lavar roupa, limpar a casa, fazer comida, e trabalha fora também, e agora tem um ministério de louvor, então é muita coisa. A gente fica com a cabeça cheia, né? E às vezes, por causa disso, a gente pode acabar buscando algo naquilo que não devemos buscar, que foi o caso dessa mulher. Ela tinha sede, e ela acabava tendo relacionamentos errados, frustrados. Talvez fosse a pessoa certa, mas como ela estava buscando se casar pela motivação errada, e a pessoa não correspondia com aquilo que ela buscava, ela acabava se divorciando. Mas porque ela estava buscando a motivação errada. Às vezes estamos num emprego bom, mas como a gente buscou aquele emprego pela motivação errada, buscamos porque precisávamos do dinheiro, né? Precisamos do salário, né? Precisamos trabalhar, e aí a gente buscou só pensando financeiramente, e a gente acaba ficando frustrado dentro do emprego. Mas por quê? A gente tem que parar e observar, falar assim, o que tem de bom aqui? Não tem nada? Alguma coisa tem de bom. Ou é os amigos do trabalho, ou é algo que você faz ali sozinho, e às vezes você está fazendo e está orando ao Senhor, né? Eu tenho algo que eu não gosto de fazer serviço de casa. Por mim, eu ficaria até 10 horas da noite na loja todo dia, das 9 às 10, desde que alguém fizesse tudo na minha casa.
Eu amo ficar na loja, eu ficaria lá todos os dias, dormindo, ia em casa, sei lá para quê. Ia em casa só de vez em quando. Mas eu tenho que fazer. E qual é a motivação de eu fazer? Ver limpo. A motivação é essa. Eu gosto quando está limpo. Então eu tenho que fazer. Então eu faço para ver limpo. A felicidade é ver limpo. Com a Gabriela sujar. Mas a motivação é ver limpo, né? A gente não gosta, mas a motivação é ver limpo. A gente trabalha. Qual é a motivação? É o salário. E a gente não pode amaldiçoar o salário. A pastora sempre diz isso, né? Pega o salário na mão. Essa merreca. Esse salário, essa pobreza, essa miséria. Está realmente puxando algo, né? Tem que pegar o salário, glória a Deus. Quantas pessoas estão aí precisando do emprego? Eu estou empregado, glória a Deus, já vou tirar meu dízimo e honrar o Senhor. Essa é a motivação da gente, né? A gente pensar que a gente pode dar um dízimo para a casa do Senhor e ver as paredes pintadas. A gente pensar, eu tenho salário, eu posso dar um dízimo para a igreja pagar a energia elétrica. Eu posso trabalhar e pegar o meu dízimo, dar o dízimo para a igreja e ver a igreja sempre limpinha com os produtos de limpeza. São coisas pequenas, são coisas simples, mas são coisas que é do dia a dia, são coisas reais, né? Aqui a gente não prega prosperidade, aqui a gente prega a verdade, a palavra de Deus. A prosperidade é a felicidade. É a pessoa se sentir completa. A prosperidade é quando você tem pouco, mas você é feliz com aquilo que você tem. Isso é prosperidade. Você está próspero quando você vê a sua família feliz, você está feliz com a sua família, você se sente próspero. A prosperidade não é ser o dono da Casas Bahia, o Silvio Santos, não. Isso é enriquecimento, faz parte da prosperidade, é a prosperidade financeira. Mas o Senhor, quando Ele fala que Ele nos dá a prosperidade, não é só financeiramente, porque a gente não vive só de dinheiro. A gente tem relacionamento social, a gente tem relacionamento familiar, a gente tem a nossa saúde, e tudo isso envolve prosperidade. Eu conheço pessoas que têm menos que nós que estamos aqui hoje e são muito felizes com o que tem. É claro que todo mundo sempre vai reclamar de algo que podia ter e não tem, né? Mas são felizes com o pouco que tem. Isso é prosperidade, é a felicidade. Encontrou a felicidade, bebeu da água e essa água satisfez a pessoa. Satisfez, tá certo a palavra? Perguntava para o professor, né? Porque às vezes a gente erra. Então, ela procurava essa felicidade, ela procurava algo que os homens não poderiam dar. E quando eu estava lendo essa palavra, o Senhor me levou à passagem de Ezequiel, quando ele fala das águas, quando ele fala que o Espírito, a voz de Deus, chamou ele para entrar no rio. Essa água que Jesus falava ali é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos traz paz, Ele é o nosso Consolador. Então Jesus dizia para ele: se você beber dessa água, que é a minha presença, que é o meu Espírito, então você nunca mais terá sede. E ali Ezequiel, antes de Jesus vir à terra, Ezequiel conta que a voz de Deus chamava ele para entrar no rio, e esse rio tinha águas muito profundas, que se tinha que nadar nesse rio. E a palavra diz que essas águas vinham do lado direito. E quem está do lado direito de Deus? Jesus Cristo. Ele está do lado de Deus. Se as águas vinham do lado direito, as mesmas águas de Ezequiel eram as mesmas águas dessa mulher, e vinham do lado direito de Deus, do lado direito do trono de Deus. E a palavra de Ezequiel continua dizendo
Deus chama Ezequiel para mergulhar nessas águas. E o Espírito Santo de Deus, Ele nos convida nessa noite a mergulhar nessas águas. O Espírito Santo do Senhor, Ele nos convida a entrar. Hoje nós estamos na margem desse rio, mas o Espírito Santo de Deus, Ele nos convida a entrar mais fundo, mergulhar em águas profundas, águas do Espírito, águas que saram, curam, libertam, transformam. E essas águas, elas trazem muitos peixes. Lá em Ezequiel diz que é algo tremendo, é muito grande, e tudo através dessas águas. Então o Espírito Santo de Deus diz para nós nessa noite que Deus, que Jesus, o Pai, Ele quer nos dar dessa água para beber. Que se bebermos dessa água hoje, nunca mais teremos sede. Nunca mais eu vou chorar? Não, vai chorar, mas você vai chorar sabendo que o Espírito de Deus está te consolando. Ele é o Consolador, Ele é o mediador entre nós e Deus, porque verdadeiramente a presença de Deus nós não aguentaríamos sentir. É muito forte, é muito forte. Por isso Ele mandou o Espírito Santo, porque o Espírito Santo dele vem com uma presença calma, vem com uma presença que o nosso corpo pode sentir, pode aguentar. Porque se ele entrar aqui, todo mundo que está aqui morre, quem está em volta, porque é muito forte. É muito forte. Por isso temos o Espírito Santo de Deus. Eu gostaria que você se colocasse de pé.